A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz assim: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E segundo Crônicas 16, 9, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte
para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Amém. Esta é uma pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos. Será que a minha vida pode influenciar o nosso país? Será que eu, como um ser humano, posso influenciar a minha geração? Será que eu, como uma pessoa, posso influenciar milhares de outras pessoas, de tal forma que eu possa marcar a história do nosso país, eu possa marcar a história da humanidade? A resposta é sim. A Bíblia diz lá no texto de Ezequiel que nós lemos, que o Senhor falou que Ele buscou entre eles um homem. Este homem pode ser mulher também. Deus buscou um homem, Deus buscou uma pessoa. Deus, na verdade, você vê pela Bíblia que quando as coisas passam do nível humano, do nível que sai fora já das coisas aqui desta terra, como a pintura, as artes e todas estas coisas, mas quando as coisas se voltam para o lado espiritual, você vai ver que geralmente Deus sempre usou um homem ou uma mulher para fazer coisas que marcaram a história da humanidade. Na verdade, Deus não diz aqui, a Bíblia não diz que Deus está procurando uma igreja, ou que Deus está procurando um comitê, ou que Deus está procurando uma junta diaconal, ou que Deus está procurando uma junta de pessoas, mas a Bíblia diz que Deus estava à busca, Deus está procurando um homem, Deus está procurando uma pessoa, Deus está procurando uma mulher que esteja disposta e que esteja disposto a falar para Deus: Senhor, eu quero ser esta pessoa que pode estar na brecha, que pode tapar o muro em favor da minha terra, em favor do meu país, em favor deste planeta. Talvez você esteja aí pensando: pastor, isto é uma palavra boa, mas eu não sou ninguém importante, eu não sou uma pessoa importante, eu não nasci num lugar importante, eu não nasci de uma família importante. Meu irmão, Deus não está perguntando se você é importante, Deus não está interessado se você nasceu em uma família rica ou pobre, Deus não está interessado se você mora em uma favela ou em uma mansão. Deus está perguntando, está dizendo, o coração de Deus está batendo à procura de uma única pessoa, um homem, uma mulher, que esteja disposto a ouvir, a obedecer, a seguir a sua palavra e a fazer a sua obra aqui nesta terra. A Bíblia diz lá em Crônicas que Deus está procurando alguém. Deus está procurando alguém cujo coração é completamente dele. Deus está procurando alguém, a Bíblia diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra em busca de alguém cujo coração é perfeito, cujo coração é completo, cujo coração é íntegro, cujo coração é somente de Deus, cujo coração é exclusivo do Senhor. Deus está procurando pessoas que coloquem tudo que têm, tudo que são, tudo que sabem, tudo que possuem nas mãos do Senhor, e Deus está disposto a usar e transformar estas vidas pelo poder sobrenatural do Senhor. Você vê na Bíblia homens que foram usados por Deus, homens comuns. A Bíblia começa falando em Gênesis capítulo 6, falando que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e Deus disse no seu coração: eu me arrependo de ter formado o homem, porque todos os desígnios, todos os pensamentos que há no coração do homem são maus. Então Deus se propôs e Ele falou: eu vou destruir a humanidade, eu vou destruir todos os homens, eu vou destruir todos os animais. Mas a Bíblia diz um versículo que quando eu leio tantas e tantas vezes na Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, muitas vezes, com frequência, eu fico emocionado ao ler isto, porque Deus fala: eu vou destruir a humanidade, eu vou destruir todos os homens, eu vou destruir todos os animais, porque todos estão num caminho errado, o coração de todos está corrompido. Mas então a Bíblia diz: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E Noé era um homem íntegro e reto no meio das suas gerações, um único homem. Deus enviou o dilúvio para destruir toda a terra. Deus iria acabar com a humanidade. Deus iria destruir todos os animais. Deus iria destruir todas as pessoas. Mas Deus olhou lá do céu e Ele viu um homem comum, um homem como eu e como você, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito aos mesmos pensamentos, sujeito às mesmas tentações. Deus olhou e Ele viu aquele homem, e a Bíblia diz que aquele homem agradou a Deus. Aquele homem achou graça, favor diante do Senhor, e Deus resolveu
armar um caminho para que a humanidade não fosse destruída. Um único homem salvou toda a raça humana. Um homem que resolveu ouvir a Deus. A Bíblia fala sobre Abraão, que Abraão era um homem que foi criado no meio de um povo idólatra. Ele era da cidade de Ur dos Caldeus, ou da Babilônia, ou hoje seria o Iraque. E Abraão estava lá no meio do seu povo, e a Bíblia diz que Deus tinha um plano, e o plano de Deus era formar uma nação, e esta nação iria representar a Deus na terra, esta nação iria influenciar as pessoas para Deus. Então Deus olhou por toda a terra, e Ele achou um homem que vivia lá num país idólatra, que vivia entre pessoas idólatras, cujo pai, cuja família, cujos avós, cuja ascendência era idólatra, cuja ascendência na verdade não amava a Deus, era comprometida com o pecado, era comprometida com os ídolos. Mas Deus olhou do céu e Ele achou um homem, Ele achou aquele homem chamado Abraão, e Ele chamou aquele homem e falou: sai da tua terra e da tua parentela, e eu vou fazer de você uma bênção. Único homem. Deus falou para ele: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome. A única coisa que você precisa fazer, Abraão, é crer em mim e seguir aquilo que eu mandar você fazer. Você sai e vai para um lugar que você ainda não sabe, mas confia em mim, eu vou dirigir os teus passos, eu vou dirigir a tua vida. E a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor com todo o seu coração, e sem saber para onde ia, ele saiu da sua casa, ele deixou o seu país, ele deixou a sua parentela, ele deixou tudo aquilo que ele tinha para trás. Ele se dispôs a ser este homem. Ele falou para Deus: Deus, eu quero ser este homem. Meu amado, Deus está procurando um homem e uma mulher que diga sim para Ele. João Batista foi um homem. Ele falou: eu não sou alguém importante, eu sou apenas a voz. As pessoas perguntaram para ele: quem é você? Você é o Messias? Você é o Cristo? Ele falou: não, eu não sou o Cristo. Na verdade eu não sou nem digno de, abaixando-me, a desatar a correia das sandálias dos pés do Messias. Eu não sou digno nem de, prostrado, a tirar o seu sapato, a sua sandália. Na verdade eu não sou alguém importante assim como vocês pensam, mas eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor. João era um homem comum, João era um homem como eu e como você, João era um homem como qualquer outro homem. João nasceu do casamento de um homem e de uma mulher. Ele não tinha aparentemente nada de especial, ele não tinha nenhuma roupa especial, ele se vestia de peles de camelo e comia mel silvestres e gafanhoto. Ele era um homem comum. Bom, não sei se era tão comum comendo gafanhoto. Mas não foi isso que atraiu Deus na vida dele. Ele era um homem comum, mas Deus resolveu usá-lo. Certa vez, Dwight Lyman Moody, um homem que viveu há 100 anos atrás nos Estados Unidos, eu gosto muito de ler a biografia dele, porque eu vejo ele um homem que tinha um coração quebrado, um homem humilde, um homem que realmente queria obedecer a Deus. Ele não era um teólogo profundo, mas ele tinha um grande coração para com o Senhor. E ele estava certa vez em uma igreja, ele era novo convertido, e ele foi ouvir um pregador, e a história diz que ele sentou-se lá na galeria, e naquela noite aquele pregador falava: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se consagra totalmente a Ele. O pregador falava: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se coloca completamente em suas mãos. E então Moody, lá chorando, com lágrimas escorrendo pelos seus olhos, ele falava para si: Senhor, o pregador não falou um grande homem, o pregador não falou um homem importante, o pregador falou apenas um homem. Deus, eu sou um homem, eu quero ser este homem, eu quero ser este homem que marca a história, eu quero ser este homem que muda a história. Meu amado, nós não podemos ter pensamentos medíocres, nós temos que ser pessoas que colocam as suas vidas nas mãos de Deus para mudar a história do Brasil, do nosso país. Deus está atrás de alguém, de uma pessoa comum, uma pessoa como eu e como você.
algumas coisas que estes homens que mudam a história têm. Primeiramente, que estes homens que têm sido usados para mudar a história cristã, principalmente, que tem influenciado os seus países para Deus, você vai ver que estes homens eram homens de grande fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não tem como agradar a Deus se você não crê em Deus. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que você não vê, é a certeza de que vai acontecer alguma coisa que os teus olhos naturais não estão vendo. A fé é convicção, a fé é certeza, e a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que estar certo de que Deus é o galardoador daquele que o busca. Então a Bíblia diz que a primeira marca destes homens que mudaram a história é que eles eram homens que tinham fé. Criam em Deus. Você lê Hebreus 11 e você vai ver isto. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé Abraão saiu da sua terra para ir para um lugar onde não sabia, apenas porque Deus falou para ele. Pela fé Jacó fez tal coisa. Pela fé Isaac fez tal coisa. Pela fé homens transformaram reinos. Pela fé homens fecharam a boca dos leões. Pela fé homens fizeram coisas maravilhosas. Ressuscitaram os mortos, curaram os doentes. Homens que têm mudado a história são homens que têm uma grande fé no Senhor, são homens que creem na palavra, homens que creem na Bíblia, meus amados. Segunda marca destes homens que você vê na Bíblia é a determinação. São homens que têm determinação, que são firmes. Se você ler a palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 27, a respeito de Moisés, diz que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, mas ficou firme porque viu aquele que é invisível. Homens que mudam a história são pessoas que ficam firmes. Moisés, ele quando saiu do Egito, ele não temeu a ira do rei, mas ele ficou firme porque ele viu aquele que é invisível. Determinação. Ficou firme. Homens que mudam a história ficam firmes a despeito das circunstâncias. Não se abalam com as coisas que acontecem. Não se desanimam pelo tamanho do problema. Não ficam abatidos quando as coisas não dão tão certo como ele achava que deveria dar. Não ficam desanimados e desistem no meio da primeira luta. Homens que conquistam coisas, eles são determinados, eles são firmes. Eles estão certos daquilo que eles querem. Como Jacó. A Bíblia fala que Jacó, ele estava indo ao encontro do seu irmão que queria matá-lo, e então ele pediu para sua família atravessar o vale de Jaboque, e a Bíblia diz que ele ficou sozinho lá em Gênesis capítulo 32, ele ficou sozinho naquela noite, e a Bíblia diz que apareceu diante dele um homem, que na verdade era Jesus, na figura humana no Velho Testamento, que a Bíblia chama de, que a teologia chama de teofania, ou seja, é uma aparição de Deus na forma de uma pessoa, no Velho Testamento, e aquele anjo lutava com Jacó, e a Bíblia diz que durante toda a noite, aquele anjo lutou com Jacó, e o anjo falava para ele, olha, o dia já vai amanhecer, você me deixa que eu preciso ir, mas Jacó com firmeza, agarrava ao anjo, e falou, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Isto é firmeza. Deus gosta de gente firme. Agora o irmãozinho começa um plano. Ele ora e chora diante de Deus. Ele fala, Deus, este é o meu sonho. Deus, este é o desejo do meu coração. Deus, eu quero mudar a história. Senhor, eu quero fazer alguma coisa. E então ele começa lá todo animado. E ele começa com muitos planos. Ele começa com muitos sonhos. Mas um mês depois surge a primeira luta. E ele vence aquela primeira luta e continua animado.
Aí no segundo mês surge a segunda luta, e ele vai lá e ele vence a segunda luta e continua animado. Mas ali pelo sexto mês vem a luta um pouco maior, e no sétimo mês a luta aumenta um pouco mais, e no 10º mês as coisas estão completamente difíceis, e no 12º mês, um ano depois, está quase impossível, e 2 anos depois ele fala: é impossível, eu vou desistir. Quantas vezes isso acontece com a vida das pessoas, acontece com você nos teus negócios, acontece com um empresário na sua empresa, porque vem um plano que atrapalha os seus planos, vem um plano que atrapalha os teus sonhos, vem um plano do governo que atrapalha os teus pensamentos, e esta pessoa se vê envolvida por tantas lutas, por tantos problemas, por tantas coisas contrárias. Ele pensa: puxa, eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantos planos, agora não vai dar certo. Então ele se vê diante de uma impossibilidade. Meu amado, eu quero dizer para você que a pessoa que vence, a pessoa que consegue marcar a história, ela tem determinação e ela enfrenta a circunstância e as vence. Igreja Bíblica da Paz, crescendo na verdade. Venha desfrutar do amor de Deus, faça parte de nossa família. Igreja Bíblica da Paz, crescendo na verdade. Procurei uma ginecologista porque estava com problemas de hemorragia a cada ciclo menstrual há 3 meses, e a médica, através do exame, detectou que eu estava com um mioma do tamanho de uma laranja e queria me operar imediatamente e queria retirar o meu útero. Eu saí do consultório entristecida, mas não aceitei o diagnóstico dela, não aceitei o fato de perder o meu útero, não aceitei o fato de ficar 45 dias acamada. Então eu fui para a Igreja Bíblica da Paz, para a reunião de intercessão. Chegando lá, eu pedi ao pastor e aos irmãos que orassem em meu favor, porque eu não aceitava, em nome de Jesus, ser operada. E o Senhor Jesus me curou ali instantaneamente, no momento em que o pastor e os irmãos oraram por mim. E ficou constatado que realmente, através do exame posterior, eu não tinha mais nada no meu útero. Somente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você também confiar, Ele poderá fazer infinitamente mais por você, muito mais do que você possa imaginar. Ouse confiar, experimente. Igreja Bíblica da Paz, crescendo na verdade. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele também mudará o seu. Venha conhecê-lo. A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida.